Olá, professor José Carlos, especialista em medicina do sono, psiquiatra, professor do curso de medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Agradeço os inscritos já nesse canal e convido aos demais que ainda não se inscreveram a estarem se inscrevendo nesse meu canal do YouTube, que a gente sempre está trazendo novidades. Hoje nós vamos falar sobre o sono das crianças nesse período de quarentena. Olha aí. É muito importante a gente discutir esse assunto e eu vou me embasar aqui num livro que eu escrevi, publicado pela editora Vetor, que é O Sono das Crianças. Principalmente que estão em época escolares, né? As crianças escolares. Nós temos que levar em conta que a criança ela tem um sono diferente do adulto. A começar pelo recém-nascido que dorme em média 16, 18 horas dentro das 24 horas por dia. Isso acontece porque o sono é tão importante para o ser humano como a alimentação. E por vezes a gente acorda uma criança que está dormindo para ela se alimentar. Mas ele tem uma importância de sobrevivência tanto quanto a alimentação. Tanto é que, olha só, vocês olham uma criança, um bebê, 16, 18 horas por dentro das 24 horas. Uma criança de 9 anos, 10 horas. E à medida que a idade avança, a necessidade de horas de sono vai diminuindo, inclusive no adulto. Né? O adulto, em média, 6 a 8 horas a necessidade. Vai depender de cada pessoa. Né? E a gente tem que levar em conta que muitas vezes um sono mal dormido, uma qualidade de sono, ou então a quantidade menor de necessidade de sono, pode levar à insônia. Então existe, em outras palavras, a insônia de quantidade e de qualidade. A insônia inicial, que é para pegar no sono, a intermediária ou de manutenção e a terminal, que é menos tempo de horas de sono do que o de costume. E isso pode levar a pessoa a ter prejuízo no dia seguinte. Concentração, memória, a capacidade de cálculo, e isso nos escolares é imprescindível para o aprendizado, não é mesmo? E muitas vezes leva também a sonolência diurna excessiva, com dificuldade aí na escola, como retrata bem esse desenho da nossa ilustradora Sara Azevedo, né? A sonolência diurna pode ser por um sono anterior mal dormido, uma noite de sono mal dormida anteriormente, pode ser por apneia obstrutiva do sono, ou então apneia central, que é a falta da respiração dormindo, ou então a apneia mista, que é central e obstrutiva ao mesmo tempo. Pode ser por conta de narcolepsia, que são crises agudas de sono em qualquer lugar que a criança ou adulto estiver. Isso tudo tem tratamento e tem solução. Agora, há casos também de sonolência por não ter o que fazer ou porque está na escola e a aula está monótona. Imagina nesse momento agora de quarentena, as crianças o tempo todo no celular, não dá, no computador, na televisão. Então elas não podem perder a rotina de vida, porque para o cérebro tanto faz, época de quarentena, época de aula, de férias, tanto faz. O funcionamento do cérebro é contínuo e por isso existe o que a gente chama de higiene do sono. Muitas vezes nesse período, principalmente de quarentena, e de isolamento, distanciamento social, há a chamada má higiene do sono, que seria a criança dormir em horário errado, a hora que quer, de dia, de noite, ficar até altas horas na televisão, no computador, não dá certo. Então o que seria uma boa higiene do sono? Respeitar horário fixo para deitar e se levantar. Se tiver que dormir de dia, pouco tempo depois do almoço. Não tomar muito líquido depois das 18 horas para não acordar de madrugada para ir ao banheiro. Não ficar o tempo todo à noite no computador, videogame, na televisão. Se tiver televisão no quarto, é bom apagar antes da criança deitar para dormir. O quarto escuro, silencioso, sem fatores de distração. Ah, mas a criança dorme só no escuro. Então acende uma luz no corredor ao lado, ou um abajur no quarto, ou uma luzinha daquela que põe direto na tomada, a lâmpada, né? Porque para produzir o hormônio melatonina, o cérebro, a glândula pineal no cérebro, precisa que estejamos no escuro, em silêncio, um quarto bem ventilado, porque quando a gente adormece, a temperatura corporal diminui. Então, por isso a necessidade do quarto estar numa temperatura agradável. Por fim,
a obediência, a disciplina da criança a esses pontos é imprescindível, porque daí nós teremos uma melhor qualidade de vida quando voltarmos às nossas atividades normais, escolares e de brincadeiras, etc., fora de casa. Essas crianças estarão bem saudáveis e sem nenhum distúrbio do sono. Muito obrigado, inscrevam-se nesse canal, por favor, que sempre estaremos com novidades.